seja bem-vindo mais uma vez ao canal Contos de Aruanda. Esse é um vídeo especial. Eu quero compartilhar um pouquinho com você sobre um assunto muito sério. Há um tempo atrás eu gravei um vídeo falando sobre sincretismo religioso, dizendo que Oxalá não era Jesus. Não sei se você assistiu ou não, mas está aí publicado, caso você queira assistir. E aí eu recebi alguns comentários, refleti e percebi que, dependendo da situação, as pessoas vão olhar com um olhar muito intransigente, bem rígido com o assunto, né? Então hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre este assunto, de um ponto de vista um pouco mais informativo, tá? O nome desse vídeo é O Dia em que eu Descobri que Iemanjá Era Negra. Eu estava na praia, no Espírito Santo, numa das praias, claro, né? E andando, eu vi, me falaram, tem uma Iemanjá lá no Pia. Eu falei, beleza, vou lá conhecer. Eu sou muito devoto de Iemanjá, eu que amo essa orixá com toda a minha vida, né? É uma das orixás que sempre me apoiam, me cobriram sempre com muito carinho, sempre me cobriu com muito carinho. E aí fui caminhando, cheguei lá, olhei a imagem, vi o vestido azul, né, como padrão, que eu conheço, que é a Iemanjá branca com um vestido azul. E quando eu bati o olho, eu falei, a Iemanjá é negra. Pera aí, mas aqui, ela é negra? Não entendi. E aí eu fui pesquisar sobre o assunto e descobri que Iemanjá é o único orixá que tem uma versão brasileira, branca. Eu achei aquilo tão preconceituoso, no sentido de que Iemanjá hoje é um orixá muito querido por todo o Brasil, né? Muitas pessoas de outras religiões também fazem um culto a Iemanjá, principalmente agora, dia 2 de fevereiro, que passou ontem, né? E que é sincretizada com Nossa Senhora dos Navegantes, então associaram ela e transformaram ela quase num santo católico. Não estou menosprezando os santos católicos, mas eu achei muito rude, da nossa parte, enquanto brasileiros, negar uma origem, negar um carinho que o povo africano tão sofrido nos deu, que foram os orixás. E aí eu comecei a refletir sobre o assunto e foi aí que eu cheguei à conclusão. Cara, o sincretismo ele pode ser bacana por um lado, mas ele tem um peso muito grande, que é o que eu vou contar para vocês. Primeiramente, todos os povos que foram conquistados ao longo dos séculos e séculos de humanidade, houve sempre a imposição do vencedor. Então o vencedor impõe a sua moeda, impõe seu jeito de falar, impõe seu jeito de cultuar e sua religião. É claro que, dependendo da situação, muitos casos foram de apagar do mapa, apagar da história, entre aspas, né, aquele culto daquela religião, daquela civilização, para sobrepor o que o conquistador queria. E isso aconteceu durante séculos e séculos. Muitos deuses se perderam na história da humanidade, muitas lendas se perderam, se tornaram apenas histórias que hoje em dia poucas pessoas conhecem. E isso é muito triste. Não quero dizer que sou politeísta, a respeito de todas as pessoas que cultuam qualquer lei do universo, qualquer força, porque todas as forças que conduzem ao bem são bem-vindas. Então, para mim, não interessa quantos deuses existem, se existem ou não, desde que a gente faça o bem. Porém, quando a gente impõe essa vontade num povo e mata uma cultura, a gente apaga da história uma essência que poderia nos ajudar de alguma forma. E a Igreja Católica, principalmente, usou muito do sincretismo para conquistar novos fiéis. Fui fazer uma pesquisa sobre o assunto e descobri que tanto a Páscoa quanto o Natal, que são datas festivas muito importantes para o cristianismo, vieram do sincretismo, né? Hoje em dia acredita-se que Jesus teria nascido no dia 25 de dezembro. Só que o 25 de dezembro sempre foi cultuado por muitos povos como uma festa ao Deus Sol, aos deuses solares, né? Não necessariamente a um, inclusive Horus, se eu não me engano, era um deus solar, era cultuado no dia 25 de dezembro, que seria o nascimento dele. Então, o que o catolicismo naquele momento, o cristianismo no seu início fez? Cara, as pessoas estão cultuando
outros deuses, e o certo é o meu. Não estou menosprezando, estou contando em termos de história. Mas o certo é Jesus. Ponto. Acabou. Então, o que a gente vai fazer? Vamos dizer que Jesus nasceu no dia 25 e quando eles começarem a cultuar os outros deuses, a gente finge que está cultuando o nosso. É claro que com o passar dos anos, o catolicismo, o cristianismo foi se propagando, foi crescendo, se difundindo. Jesus foi tomando a forma de mestre que ele é e ensinando as coisas boas. Entretanto, a gente não pode esquecer que também nós, seres humanos, cometemos erros. E o cristianismo cometeu muitos erros, e um deles foi justamente esse. Todas essas religiões pagãs foram massacradas. A Igreja Católica perseguiu muitos pagãos, assim como também foi perseguida no começo, pelos romanos e tudo mais, mas usou da mesma moeda, perseguiu, matou muita gente em função da sua fé. E isso é o lado ruim do sincretismo, quando eu começo a matar outra cultura. Quando os escravos vieram para o Brasil, eles não podiam cultuar a sua origem, os seus orixás. E nesse caso é bacana, porque eles usaram do sincretismo como uma forma positiva. Então, diz a história que eles deixavam a imagem do orixá embaixo de um santo católico, e isso a gente cultuava lá o santo católico, mas na verdade estava cultuando o orixá que está embaixo. É bacana, eles fizeram com que a religião deles, o candomblé, principalmente com seus cultos de nação, chegassem até nós. E quando a Umbanda nasceu, se apropriou também disso, né, dos santos católicos, até para poder conquistar, entre aspas, as pessoas. É bacana isso, gente, é muito bacana. Entretanto, hoje em dia, o sincretismo ele mata um pouco da fé, da origem africana, né? Por exemplo, você tem uma Iemanjá branca, mas por que a gente não tem um Oxóssi branco? Por que a gente não tem uma Iansã branca? E aí é uma questão muito de apego das pessoas à entidade em si, né? Iemanjá tem um público muito grande e ganhou uma versão branca. Você vai num terreiro, às vezes, você não vê a imagem de Iemanjá negra, só vê a imagem de Iemanjá branca. E muita gente acaba se perdendo nesse contexto porque esquece que Iemanjá é um orixá africano. Na África, até então, os orixás não eram brancos. E aí é onde eu entro com o meu contra o sincretismo, né? Porque mata a origem. Acaba sendo uma forma da gente se negar a acreditar naquilo de forma verdadeira. Porque, não duvidando da sua fé, se você acredita que Oxalá Jesus, não tem problema, mas apaga da história o que eles trouxeram. Quando a gente respeita o sincretismo, a gente respeita a escravidão, a gente respeita que nós de forma geral, maltratamos e matamos aquele povo todo. Quantas pessoas morreram por acreditar naquela fé e a gente matou aquelas pessoas. E quando a gente respeita o sincretismo, do meu ponto de vista, a gente respeita as pessoas que mataram tantos escravos. É bacana você dizer para uma pessoa que não acredita na religião que, olha, é como se fosse fulano, mas aí a gente tem que entender as particularidades. É igual eu até citei, né? Por exemplo, São Jorge, na região sul, ele é considerado como Ogum, e na região norte é considerado como Oxóssi. Então não dá para eu dizer que 3 entidades diferentes é uma só. Não tem como, cada um tem a sua individualidade, sua particularidade. E é um contexto muito amplo de se entender, né? É bacana você acreditar. Por exemplo, eu acredito muito que São Jorge, hoje em dia, trabalha na linha de Ogum. Mas de forma alguma eu acredito que São Jorge é Ogum. O sincretismo ele tem esse problema, ele pode confundir a mente das pessoas. Para a gente que está trabalhando já há muito tempo, é bacana. Às vezes a gente nem lembra, né, dessa comparação. A gente faz a devoção e tudo mais, fortalece a fé de algum ponto, mas para quem está chegando agora, e aí é uma preocupação minha, né, não sei se é a sua preocupação, e fica aí um debate, sabe? Eu gostaria que você falasse sobre isso. Como que você vê o sincretismo, né? A minha preocupação é que daqui a alguns anos aconteça com as religiões afro a mesma coisa que aconteceu com a religião celta, com a religião grega, sabe? Desapareça.
desapareça em função da nossa fraqueza de aceitar aquele momento de escravidão, né? Ah, então você está cultuando São Jorge? Ah, então você pode cultuar. E isso se perca em algum momento, né? Eu não acho errado, gente, ter uma imagem de Jesus no terreiro. Eu acho super certo. Jesus, ele é um mestre iluminadíssimo e tem muito a ensinar. Mas eu acho errado quando eu não vejo o Oxalá, que é o princípio, um dos princípios da Umbanda, uma das leis da Umbanda, que é trabalhar os orixás, né? Hoje em dia, no começo não era, mas hoje em dia a gente tem o trabalho com os orixás, quando eu não vejo o Oxalá. Quando eu entro no terreiro e eu vejo uma imagem de São Jorge linda, enorme, mas eu não vejo uma imagem de Ogum. E aí a gente está catolizando, não sei se essa palavra existe, mas a gente está ali, ó, catequizando as pessoas, como a Igreja Católica sempre fez com a gente, né? Empurrou a religião goela abaixo e a gente aceitou. E quando a gente aceita o sincretismo, a gente está fazendo isso. Empurrando o goela abaixo para as pessoas que São Jorge é Ogum, que São Sebastião é Oxóssi. E as duas religiões perdem. Perdem porque, para eu que estou chegando agora, eu matei Oxóssi para cultuar São Sebastião. E para quem é católico se sente ofendido, muitas vezes, por achar que São Sebastião não tem nada a ver com Oxóssi. E na minha opinião não tem. Se eu fosse sincretizar São Sebastião, Oxóssi, eu sincretizaria em São Francisco de Assis. Nunca sincretizaria em São Sebastião. Só porque eu morro com as flechinhas, para mim não é Oxóssi. Oxóssi é outra entidade lindíssima, sabe? Todos os santos católicos devem ser respeitados, é óbvio. São pessoas como a gente que passaram por uma vida de fé e têm a nos ensinar. Todos os orixás devem ser respeitados? Devem. Eles vêm de uma cultura muito além do que a gente imagina. Eles estão no nosso planeta agindo de forma na natureza o tempo todo e nos ensinando, tem muito a nos ensinar. As lendas dos orixás, elas não são lendas por acaso. Assim como as parábolas de Jesus têm a nos ensinar, as lendas, em todos os sentidos, de todas as religiões, também tendem a nos ensinar alguma coisa. E quando a gente toca no sincretismo, a gente está falando sobre isso. Sobre matar outra religião. Fundir ela e apagar. Em algum momento, alguma coisa vai ser apagada. E aí é a minha reflexão. É por isso que eu não gosto do sincretismo. Quando eu descobri que Iemanjá era negra, eu decidi respeitar. O meu altar só tem orixás africanos, são todos eles negros. Mas faço meu culto da forma que deve, para minha opinião, deve ser feita, respeitando a origem deles. Eu tenho uma Nossa Senhora, eu tenho alguns santos católicos que eu gosto muito. O meu altar ele é diverso, né? Tem de tudo. Mas cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, né? Respeitando todos, com o que tem a me ensinar, mas sem dizer quem é quem. E como eu falei, Oxalá e Jesus são duas entidades digníssimas, né, para poder ensinar. Agora pensa comigo assim, ó, você acabou de chegar no terreiro e você falou pro ciclano, para a pessoa que você está levando, não, Oxalá é Jesus. E aí a gente tem uma imagem de Jesus como um ser ascensionado de forma tão grandiosa que ele está lá em cima, no céu. Tipo, Jesus só vai voltar daqui a bilhões de anos, para quem acredita. Jesus voltaria daqui a um tempo para poder fazer o juízo final. E aí de repente é uma gira que você fala pro cara assim, agora vamos receber Oxalá. Pensa na dor de cabeça que essa pessoa vai ter em imaginar que Jesus é Oxalá e que Oxalá desceu no terreiro. Eu passei por isso. E eu fiquei, poxa, mas se Jesus é Oxalá, o que ele está fazendo aqui? Como que eu, um ser humano qualquer, posso receber Jesus? Incorporar Jesus? Você está entendendo o que eu quero dizer? É nesse ponto que eu quero chegar. Como que eu posso dizer para uma pessoa que Jesus é Oxalá e falar que ele desceu no terreiro, sendo que para essa pessoa, de repente, a imagem de Jesus é outra. E Oxalá, gente, os orixás, quando eles descem ao terreiro, é um ato de caridade imenso. Imagina seres de muita luz tendo que chegar no nosso planeta que está começando a evoluir, começando a desenvolver. É muito complicado para eles chegarem até aqui. E eles fazem por amor. Amor que muitas vezes a gente nega.
É esse o ponto que eu discordo do sincretismo. E por mim, juro, nenhum terreiro faria mais esse sincretismo, sabe? Não separa. Tem Jesus, tem Oxalá do lado, tem Oxóssi, tem São Sebastião do lado, tem Ogum, tem São Jorge do lado, porque todos eles estão ali para trabalhar a espiritualidade, para fazer o bem. E o bem sempre é bem-vindo. Já falei para vocês, né? O bem não é uma obrigação. Não é obrigação nossa fazer o bem. É dever. É dever da nossa alma fazer o bem. Então, tá aí a nossa conversa sobre o sincretismo. É assim que eu penso. Eu acho que agora está um pouco mais claro. Faça a sua pesquisa. Se você concorda com o sincretismo, dê a sua opinião. O nosso canal foi feito justamente para a gente compartilhar essa opinião. E eu agradeço muito, muito mesmo a presença de vocês. Se você chegou até aqui, minha gratidão. Se por algum acaso você achou que não é para você, compartilha, tá bom? Muito obrigado, gratidão.